Pedro fala assim na leitura, né? Porque vós se assombraste? Porque vocês se assombraste do que aconteceu aqui? Por acaso foi eu quem, com meu poder, quem fiz a cura? E ele fala, foi por Jesus Cristo, o Deus de Isaac, Jacó, Israel, que recebeste essa cura. Então veja bem, Pedro estava falando para aquele povo que não foi ele quem fez a cura. Quando a gente reza por alguém, não é que a gente em si está rezando por aquela pessoa que está necessitando, a gente sabe. Às vezes a gente não conhece a pessoa, às vezes a gente conhece, mas não está naquele momento com ela, não sabe o que está passando. Mas o Espírito Santo de Jesus, ele nos revela, reze por aquela pessoa. Ou às vezes também acontece que, às vezes você está rezando sem intenção nenhuma, ali tá indo para alguém, para uma pessoa que está necessitando de oração. E o Espírito Santo, sabendo, ele faz você rezar por essa pessoa. Então Pedro estava falando que não foi ele em si que fez a cura, mas foi Jesus. A gente aqui somos servos de Jesus. Você lembra que Jesus veio para servir, não para ser servido. Então, quando Jesus veio para servir, é o nosso rei, maior do que nós, ele falou para aqueles seguidores dele: vocês vão ser meus seguidores, mas vocês não vão estar para ser servido, vocês vão estar para servir. Porque às vezes você está rezando esse momento e acha que é do nada. Não. Ali é Jesus. Tem de alguma forma fazendo com que você reze ou para você e para outras pessoas. Às vezes a gente vai na missa, na celebração do domingo. Não é a gente que tem força de ir até lá, que quer, que gosta. Não. É o Espírito Santo falando com a gente, dentro da gente, para a gente ir. Jesus é dessa forma que ele trabalha. Não é chegando pessoalmente onde a gente, não é. É usando pessoas, nos usando, para assim nós se tornar uma comunidade. Então a gente, dessa forma, a gente vai dessa forma a gente vai evangelizando, rezando um pelos outros. A gente vai rezar por alguém para ser curado, aquela pessoa é curada. Às vezes não precisa de médico, não precisa de enfermeiro, aquela pessoa é curada. Mas muitas das vezes Deus quer que seja assim, através do médico, através do enfermeiro, através da enfermeira, para você ser curada, você ser curado. Mas não é a gente em si, é ele. Até porque tem uma passagem que fala assim: quando fazer algo de bom, não diga que fez algo de bom, mas diga assim: eu sou um servo inútil, não fiz mais do que a minha obrigação. Mas a geração de hoje não fala isso. Eu fiz isso, eu sou bom, eu sou gente boa, eu sou honesto. A nossa geração é dessa maneira. Daqui para frente vai ser assim, porque a geração quer moleza, quer viver, como eu falei, na boa, mordomia, sem trabalhar a memória, sem trabalhar o corpo, sem exercitar a espiritualidade. Mas a gente tem que entender, botar na mente, quem cura não é a gente,
Mas é Jesus usando a gente para ser aquela pessoa ser curada, aquela pessoa ser curado. Gente, se tá hoje, o mundo tá vivendo uma guerra espiritual, a gente não consegue ver, mas está na nossa frente. Só que por causa do pecado a gente não consegue ver. Mas a guerra está aqui, entre eu e você. Nós olhamos ao redor. Aqui, por exemplo, eu olho ao redor, vejo as árvores, né? Então, e o céu? Eu não vejo nada além disso. Só que espiritualmente está rolando uma guerra aqui. A gente não vê. Mesma forma é você. Às vezes você está dentro de casa aí, vendo só, dentro de sua casa, as paredes e os objetos que estão dentro de sua casa. Às vezes você está na rua, tá vendo o que está na rua. Só que tá rolando uma guerra espiritual. Por isso que um padre falou assim, que disse que estava, acho que você já deve ter escutado esse padre falando, não lembro o nome dele. Ele falou que estava na praia e a mulher veio e falou para ele: o senhor sabia que o inimigo não dá férias? E ele responde: sabia, que veio até onde tá usando você para me perturbar. Então, ele agiu com brutalidade, não é para ser assim, claro, no meu ponto de vista. Mas cara, quem que não estou aqui questionando, só estou falando essa questão. Ela falou certo, por quê? Porque existe de fato. Às vezes a igreja fala tempo de férias. Não, não podia ter tempo de férias. Por quê? Porque o inimigo é como diz a mulher. Mesmo que ela não fosse de igreja ou seja de igreja, ela falou certo. Então, de alguma forma, Satanás está trabalhando. Não para, não dá férias. Então, o que acontece? Tem que ter muita gente de frente à igreja, muito padre, para que quando um não puder, tem outro ali. A igreja não para. A igreja não pode parar de rezar. Se parar de rezar, o combate espiritual nosso acaba nós perdendo. Por quê? Porque para nós vencer, nós precisamos de oração. E oração em conjunto. De noite a gente fala assim, não tem ninguém rezando. Tem. Às vezes não é aqui no Brasil, é fora do Brasil. Nós está rezando 24 horas. E também acontece aqui também no Brasil, tem gente rezando. Às vezes tem uma pessoa que pensa assim, hoje eu vou pro Santíssimo Sacramento, vou ficar com Jesus. Começa a adorar ali. Outro vai celebrar a missa de noite, tal horário. Então, a evangelização não para. Aí outro já evangeliza de manhã, outro já é meio-dia, outro é de tarde. Mas a oração não para. Se parar, a guerra nossa está perdida. Porque nós só tá nesse combate porque tem muita gente rezando. Enquanto a gente reza, os anjos de Deus estão combatendo. Mas se o mundo inteiro parar de rezar, então nós entramos em um colapso muito grande espiritual. Não pode. Por isso que católico não pode deixar de rezar. Nós católicos temos que rezar todos os dias. Todos os dias. Não importa o tanto, não importa o horário, mas o que importa é você estar rezando, estar adorando. E aí a guerra vai ser vencida, porque Jesus está agindo através das nossas orações.